Breler Pires, Flamengo acertando aí renovações, hein? Acerta em renovar, mas para mim erra no prazo. 2 anos de contrato para o Dorival, eu tô com o Djalma. É algo que a gente precisa avaliar com muita parcimônia. O Dorival fez um trabalho suficiente para merecer a renovação? Sim. Fez um trabalho que... Mas o Abel renovou por 3 do Palmeiras? Então, o Abel... Renovou por 3, né? O Abel eu vejo de forma diferente, porque o Abel superou expectativas. No Flamengo, o Dorival... O Dorival foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Em termos de resultado, sim. De desempenho, não. Desempenho em campo? Você acha que Puxa vida. Não, mas Puxa vida... Jesus! Tô sendo exigente. Tô sendo exigente? Jesus! O treinador conseguiu arrumar o time. Conseguiu. Deu um tapa na defesa. Botou o Rodilindo de lateral direito. Bem, Rodilindo, bem. Arrumou o gol. Definiu o goleiro. Arrumou a parelha de back. Arrumou a parelha de volante. Acertou o posicionamento do debochado com o Everton Ribeiro. Montou os 2 atacantes. Arrumou o vestiário, que tava... esse é um problema. Tava fervendo. Ele arrumou o vestiário. Fala, nação! Saudações, Bruninha Nação! Mais um vídeo aqui, mais um react que eu tô trazendo pra vocês aqui. E dessa vez vocês vão se surpreender do conteúdo desse react aqui, né? Para quem não sabe, o Breler Pires é um crítico muito grande do Flamengo. Se não me engano, acho que ele é vascaíno, se não me engano. E aquilo, o Pascoal, né, como um excelente jornalista, o que o Pascoal falou hoje foi brincadeira. Te dar um resumo aqui. O Pascoal calou a boca do Breler Pires no argumento. Acabou com o Breler Pires no argumento sobre o Flamengo. Então acompanha com a gente aqui até o final. Mas já vou pedindo o seu like, né? A sua inscrição, se você não deixar o like agora, mas pode deixar no final do vídeo, se você gostar do vídeo também. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Tamo junto. É nóis. Vai deixando aquele seu like aí. Para ajudar o canal. É isso aí, deixa o like. E eu queria dar os créditos e direitos autorais à ESPN Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo como créditos e direitos autorais. Link na descrição da ESPN Brasil, Grupo Disney. Tamo junto e vambora pro vídeo, que tá super importante. Valeu! Eles chegam e falam: o Marcão tá acabando com a carreira do Gerson. Acabar com a carreira do Gerson, eu acho que todos os jogadores queriam que eu acabasse com a carreira de alguém. Sabe por quê? Já vendi o cara 2 vezes. Vou completar a 3ª vez agora. Opa! Caramba, falei sem querer. Opa! Aí o cara vem, acabou. Ih, rapaz, o seu Marcão falou o seguinte ali, vou vender agora, ou seja, vou trazer de volta para o Flamengo. O Gerson, né, ontem, num shopping na Barra da Tijuca, foi visto, inclusive há fotos que nós não mostramos aqui, né, porque não temos autorização, mas há fotos dele com o Marcos Braz e o Bruno Spindl tomando o famoso cafezinho. E aquela cena do Gabigol? Isso, aquilo ali mesmo, e no mesmo lugar. Só que existe o que o Landim falou ontem. Não há um acerto ainda entre os clubes na parte da grana, do pagamento, mas o seu Marcão já está otimista e acho que o Gerson vai voltar. Seu Marcão quer vender. Quer vender, pela 3ª vez. Tá para jogo, quis valorizar o peixe ali, né, exaltar a competência dele como gestor paterno do Gerson e acabou entregando algo que não é muita novidade, né? A gente já sabe que há um interesse do Gerson em voltar, do Flamengo em repatriá-lo e o Gerson seria um reforço muito bem-vindo. Só é preciso o Flamengo ter cuidado nessa negociação para não extrapolar, para não ir além, não entrar em leilão, mas em termos de bola, de interesse, acho que não há dúvida nenhuma de que o Gerson interessa demais. Eu não acho que o Flamengo vai entrar, porque não tem nenhum outro clube que está querendo a contratação do Gerson. Eu acho que não pode extrapolar os valores estipulados. Então, exato. No momento é o seguinte, o Flamengo tem a intenção de comprar uma parte do Gerson, porque o Flamengo já tem 20% do Gerson. O Flamengo quer adquirir mais 60% do Gerson, ficar com 80% e deixar o Olympique de Marselha com 20%. Só que o Olympique de Marselha não quer isso. O Olympique de Marselha quer vender o Gerson na totalidade. E aí entra a diferença de valor. Então se eu fosse Flamengo e tivesse dinheiro,
faria negócio. Porque com o Gerson, você vai ter segurança do retorno esportivo. Não sei se vai ter mais retorno de negócios futuros, mas depender do seu Marcão. O seu Marcão tá afim, hein? O seu Marcão consegue. Agora, ele jogando é certeza de retorno financeiro, de retorno esportivo para o Flamengo. Eu até já disse aqui, se ele jogando no futebol brasileiro estava buscando uma vaga, acho que estaria entre os selecionados para a Copa do Mundo, jogando aqui. Lá não, porque cada treinador o colocou de uma forma. E agora esse último colocou no banco de reservas, o treinador croata, não é? Igor Tudor. Ele e o Payet, botou os dois no banco. O cara para botar o Payet no banco, que é o melhor jogador do time, ele precisa ser muito valente, né? Aí é que o cara tem que ser valente para botar o melhor jogador do time no banco. Um dos melhores do futebol francês na atualidade. O Payet joga demais. Ponto. Agora, se o seu Marcão falou, toma chocolate e paga no que deve. Muito obrigado. É capaz de sair. Será, hein, Pascoal? Ele está realmente envolvido aí na situação e quer ver o filho novamente no Flamengo, e aí envolve a parte financeira. Isso aí vai se estender ainda por um tempo, lembrando que o Gerson tem que voltar e se apresentar no dia 30 lá no Olympique de Marseille. A expectativa das partes é que até lá essa situação esteja resolvida, mas no momento há esse impasse da parte financeira. Porém, uma coisa está muito bem encaminhada. Se Gerson voltar ao Flamengo, ele será treinado por Dorival Júnior, que está exato, Filipão, através dos seus agentes, ele está acertando a renovação de contrato com o Flamengo por 2 anos. Então, o contrato de Dorival com o Flamengo seria até dezembro de 2024, Djalma. Renovação mais do que merecida, né? O Dorival pegou o Flamengo aí num momento difícil, o Flamengo não estava jogando bem, deu uma recuperada, mudou o formato da equipe, né, de jogar. O Flamengo jogava com o Everton aberto e trouxe ali aquele losango do meio de campo, foi o grande responsável por inserir o Pedro de titular no Flamengo definitivamente. Consequentemente, tem uma parcela do Pedro na seleção brasileira. Agora, acho que 2 anos no Flamengo é sempre complicado, mas eu acho que o treinador no Brasil, ele, mesmo com essa coisa de longo prazo, ele deveria fazer o contrato de 1 ano sempre. Foi bem, renova, porque 2 anos eu acho que fica ruim para o treinador e para o clube, que aí depois quer mandar embora, tem multa, onera para os dois lados. Para o treinador é lógico que é melhor, né? Porque ele está garantido ali 2 anos, mas foi com merecimento. O Dorival fez um excelente trabalho e o Flamengo está em boas mãos. E também uma coisa muito importante, João, o Dorival tem o aval dos jogadores, e esses jogadores eles têm muito peso dentro do clube, porque são jogadores que conquistaram muito dentro do clube. Então isso facilita também o trabalho do Dorival, quando os jogadores querem o treinador. Rapaz, pois é, eu tô fazendo assim porque é o seguinte, já foi, hein? Já foi, o Gerson já foi. Tá renovando. Não, acho renovando, Dorival, mais 2 anos. É inteiramente justa e correta a renovação do Dorival Júnior. Porque o Dorival Júnior, ele conseguiu alguma coisa, às vezes fazer o simples no futebol é muito complicado. O simples é muito complicado. O que ele tentou, o que ele fez no Flamengo? Juntou a rapaziada, não quero mais você ali. Ô, Everton Ribeiro, não quero você de lateral não, filho, quero você jogando aqui, ó. Ô, Gabigol, você vai ter que dar um passinho para trás para armar, porque eu vou botar o Pedro ali para ser o centroavante, porque perdi o Bruno Henrique. Chegou o Vidal, vai jogar o Vidal mais 10, não, pera, Vidal, você vai sentar aqui, você vai esperar, porque os caras estão jogando aí. O Thiago Maia e o João estão jogando demais, e não tem como tirar esses caras agora. Ele arrumou a zaga do Flamengo. Sobre a zaga também. A zaga do Flamengo era um perereco. Ninguém acertava. Jogava um dia jogava outro. Ninguém acertou. E Léo Pereira, encaixou. Quando acertou com o Léo Pereira, caminhou. E quem é o companheiro do Léo Pereira na zaga? Davi Luiz. Davi Luiz. Está acertando a renovação de contrato por mais uma temporada. Correto. Vai permanecer no Flamengo. Como o Felipe Luiz também, correto. Felipe Luiz também. Merecem essas renovações. Todos agora, desses 3 casos do Flamengo,
do zagueiro, do lateral esquerdo, do treinador, o Flamengo age absolutamente de maneira correta. E aí, Breler Pires? Flamengo acertando aí renovações, hein? Acerta em renovar, mas para mim erra no prazo. 2 anos de contrato para o Dorival, eu tô com o Djalma. É algo que a gente precisa avaliar com muita parcimônia. O Dorival fez um trabalho suficiente para merecer a renovação? Sim. Fez um trabalho que... Mas o Abel renovou por 3 no Palmeiras? Então, o Abel... Renovou por 3, O Abel eu vejo de forma diferente, porque o Abel superou expectativas. No Flamengo, o Dorival... O Dorival foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Em termos de resultado, sim, de desempenho, não. Desempenho em campo? Você acha que... Puxa vida. Não, mas Puxa vida... Jesus! Tô sendo exigente. Tô sendo exigente? Jesus! O treinador conseguiu arrumar o time. Conseguiu. Deu um tapa na defesa. Botou o Rodilindo de lateral direito. Bem, Rodilindo, bem. Arrumou o gol. Definiu o goleiro. Arrumou a parelha de back. Arrumou a parelha de volante. Acertou o posicionamento do debochado com o Everton Ribeiro. Montou os 2 atacantes. Arrumou o vestiário, que tava... esse é um problema. Tava fervendo. Ele arrumou o vestiário. Não merece... Mas explica aí, Breler, qual é o seu ponto de vista? Mas por que o Dorival consegue arrumar? Porque ele tem um elenco absolutamente excepcional. O treinador não tinha? Não, O Paulo não tinha? Tinha. Esse trabalho não foi bom, tanto é que foi demitido. Então, mas se ele tinha um baita elenco e ele não foi bom, mas ele foi demitido. Eu acho que é muito mais, não por causa do Dorival, é por convicção da diretoria. Porque o Dorival, ele veio num apaga-incêndio, né? Sim, foi para isso. Não foi uma convicção da diretoria. Aí ele conseguiu os resultados. Até porque, com todo esse trabalho que você falou, Pascal, que eu concordo plenamente, não ganha ali a Libertadores, último joguinho, um joguinho não ganha, não estava renovado. É isso. Não tenha dúvida. Mas o Renato foi assim, meu senhor. O Renato foi assim. Por isso que eu não acredito que seja possível. Se o Andréas Pereira não tem aquilo que teve o Andréas Pereira, é pânico, né? Exato. Deu aquela... Pá, se não tem o Renato ganha, ele ficaria? Ficaria. Claro! Claro! É verdade. Mas então faz de um ano, porque não é por convicção, é por resultado. Puxa vida! Não é que o Dorival não mereça. Não é que o Dorival não mereça, é por convicção de diretoria. Porque a convicção não é o Dorival, foi o resultado. E se o resultado for ruim, o Dorival vai sair antes dos 2 anos. Pode anotar isso aí. O Dorival é um dos cotados até para a seleção brasileira, gente. Acho muito até. O quê? Acho muito. Só por esse trabalho no Flamengo, vamos pegar o recorte recente. Subiu. Eu acho muito. Então, eu vejo sobre o Dorival, eu concordo que merecia renovar. Agora, 2 anos de contrato, até pensando, o Dorival vai conseguir cumprir muito pelo que fez em campo, pela bola que o time jogou. Ele encontrou um momento de acerto do time em que houve bons jogos, sim, do Flamengo, mas essa consistência se perde no final e deixa o torcedor preocupado. Tá vendo como é que é o negócio? Pelo tamanho da Perdeu 3 dos últimos 4. Exato. Perfeito? Foi isso. Aí vem a desconfiança. Não, mas não pelo brasileiro. Porque já era campeão. Esse final, na minha opinião, não eu conta. nem considero o Campeonato Brasileiro. Considero, por exemplo, os jogos contra o Corinthians, em que o Flamengo, como time, como elenco muito superior, e não conseguiu fazer valer essa superioridade na bola. Faltou futebol ao Flamengo. Acabou o programa, hein? Mas já? Você anda conversando muito com o conselheiro Miranda, não? Não, tem umas ideias parecidas com o conselheiro, meu vizinho lá do Meia. Olha, não sei não. Breler, é um prazer receber aqui. Ele tá com... Você lembra o que você ia falar? Porque a gente estava discutindo aqui a questão de Mundial e tal. Diga lá. Eu cheguei a falar que eu acho que é uma ótima contratação. Sim. Era pro Mundial, né? Se o Flamengo tiver o dinheiro para isso, tem que contratar. Nenhuma dúvida. Tá certo, Landim. Mas o Palmeiras... O Flamengo deveria acelerar o processo visando o Mundial. Com o Palmeiras na cabeça? Porque você fala Flamengo, você pensa no Palmeiras, você fala no Palmeiras, você pensa no Flamengo. Hoje em dia é assim, não tem jeito. Então diga lá. O Gerson deveria se acelerar esse processo, de repente... O Flamengo pagar um bocadinho mais do que ele está imaginando para já ter o Gerson no Mundial. Estou te perguntando isso que você falou outro dia do Mundial. Ou vamos com calma, se não der agora para o Mundial e tal, vamos negociar com pés no chão
E o importante é ter o Gerson aí para a temporada. Não, o que você acha? Se puder ter já para o Mundial, melhor ainda, claro. É o ideal. Se não for possível, ele só pode vir em março, abril. É bom também. Qual time não gostaria de ter Todos o Gerson querem, todos em 2023? Mas respondendo a sua pergunta, se for possível para o Mundial, vem logo. Já vem para pré-temporada, é o melhor, é o ideal. É bom ver depois, mas para o Mundial seria melhor, né? E aí tem isso está na contramão da política do gelo no sangue. Que o Flamengo Totalmente. Ele leva as contratações, e essa é uma expressão do Brás, né? Sim. Com o gelo no sangue. E nesse caso, a questão do Mundial é pesada. Porque aconteça o que acontecer com o Mundial, vai sempre ficar aquela história, puxa, quem sabe com o Gerson, quem sabe com reforços do nível do Gerson. É muito importante que o Flamengo tente, vá ao seu limite, ou até, no caso, pelo que falou o Landim, vai ter que ultrapassar esse limite, né? Porque ele falou que o Flamengo chegou a um limite e a distância ainda é muito grande. Então, me parece claro agora que o Gerson só virá se o Flamengo for além do que ele estava pensando em ir. O processo parecia tão bem encaminhado, né? Ele já estava dando a revoar por conta. Mas tava estranho, tava muito facinho, né? Pum, conversou, Porque saiu no último jogo, vem lá. Na boca de quem que tava fácil? O Rafa falou. Fácil? Não tem. Nunca é fácil negociar com os franceses, gente. Nós sabemos o histórico. É complicado. O francês é muito cético, é muito pragmático nas suas negociações. O Olympique pagou 25 milhões de euros para ter o Gerson e quer vender para o Flamengo por 20, ou seja, admite perder 5 milhões para não ter um ativo de mercado insatisfeito no seu elenco. É uma conta que, para os franceses, não é difícil de ser feita. O Flamengo sabe que o Gerson não quer ficar lá e está barganhando com o sentimento do jogador. E o Landim, obviamente, quando conversou com o Cícero, falou, vamos passar do limite. Isso aí é uma resposta midiática. Isso é para poder deixar o torcedor animado, empolgado. Questão de juízo de valor. Eu entendo que, se o Flamengo quer ser campeão do mundo, e imagino que queira, esse investimento é necessário, pensando em questões técnicas. O Flamengo hoje tem este dinheiro. E se você analisar a comparação da venda para essa recompra, o Flamengo ainda está ganhando 5 milhões de euros. E o Gerson ainda é um jogador com potencial de revenda, não para uma prateleira mais elevada, mas para uma prateleira B ou C da Europa daqui a 2, 3 anos. Então o Flamengo ainda pode recuperar, de repente, uma parte desse dinheiro numa futura venda. Vale o sacrifício e é muito difícil flexibilizar o Olympique nessa situação, porque eles já flexibilizaram quando eles fazem uma contraproposta de 20 milhões. Eles já admitem vender o Gerson por 5 milhões a menos do que eles gastaram para comprar. Eu já acho uma oportunidade boa de mercado se o Flamengo quer tanto ter o Gerson. E acho que é um esforço que vale, que só se justifica pensando no Mundial. Então, Mundial. Mundial. Ele já rendeu tecnicamente, a boa perspectiva de render tecnicamente, porque ele não é um jogador em baixa. Não, tecnicamente em baixa. Longe disso. A questão lá é muito específica em relação a técnico. Ele é homem do outro técnico, aquelas coisas assim. São Paulo. Então, tudo isso, poxa, não é um investimento a fundo perdido, não. Então, mas aí, a gente está sempre esbarrando aqui no Mundial, né? Porque é a realidade, o Flamengo vai jogar o Mundial, né? E se passar pela semifinal, o Real Madrid também, teremos o cruzamento Flamengo e Real Madrid. As chances do Flamengo vencer o Real Madrid e ser campeão do mundo aumentam com o Gerson? Permanecem na mesma? Vou dizer que diminuem não, mas na mesma aumenta. É difícil falar, porque a gente vai projetar um Flamengo, então, com o Gerson titular. Sai claro, então, essa é a questão. Porque para ele chegar a chance aumentar, eu tô imaginando que o cara vai jogar. Agora a gente tem que ver também essa questão, como ele chega. Como é que ele vai se adaptar, porque ele jogava com outros jogadores no meio de campo. Não estou questionando a qualidade técnica dele, muito pelo contrário. Mas eu acho que o Flamengo, para fazer esse movimento, tem que pensar o que ele tem no elenco hoje. Óbvio, ele tem que ter um elenco encorpado, porque ele tem Libertadores, Mundial, Recopa, Supercopa, estadual, Campeonato Brasileiro, uma série de coisas para disputar. Só que hoje, para a vaga que o Gerson, apesar das características diferentes, tem muita gente. Então, por que não pensar em negociar um desses? E aí você traz mais dinheiro para também você ter um poder de compra maior. Agora, só o Gerson para o Mundial? Acho que não, né? Vai gastar todas as fichas financeiras só no Gerson para o Mundial? Não, não é pro Mundial, é
para a temporada toda. Então, que a gente focou aqui no Mundial, porque eu é a tô focando competição. no Mundial. Que é a competição mais importante aí para o Flamengo. Eu tô focando no Mundial, pegando muito a conversa que a gente teve anteriormente, o Abel trouxe. Sim, né? Assim, sim. Pra temporada, o Flamengo tem um baita elenco. Um baita elenco, tanto no banco de reservas quanto os jogadores que são titulares. Potencializar hoje, eu penso muito mais na questão mundial para ser competitivo contra um Real Madrid do que durante a competição que vai ter aí né, normal, Libertadores, as que eu já citei. Agora, só o Gerson, aí tem que ver, o Landim falou da questão do investimento. Se ele gastar 20 milhões só no Gerson, quanto mais ele vai gastar para outras posições que talvez ele ache importante para ganhar musculatura desse Flamengo. Lembrando que o Flamengo está de olho no Rossi. Sim. Goleiro do Boca também. Tá vendo a renovação do Rodinei, que parece que não está fácil também. E tinha mais um jogador que o Flamengo estava de olho, era o Gerson. Falou-se do Caio Jorge, né? Ele diminuiu a folha salarial com o Daniel, o Diego Alves e o Diego, sim, né? Sim, isso já, querendo ou não, dar uma ajuda ali na balança. Não eram salários baixos. Não eram salários baixos. Longe disso. Já tinha diminuído com o Vitinho também. Também. Mas pensando em ganhar musculatura, o Flamengo não pode ir ao mercado para qualquer nome. E não é esse o perfil do Flamengo. A gente falava ontem do perfil do Palmeiras e do perfil do Flamengo. O Flamengo vai para estrelas, aqueles caras tops. Então, a folha salarial vai aumentar ainda mais. Então, acho que tem todo um equilíbrio ali de contas. O Braz falou sobre valores. Você está falando de contas aí? Contas, vamos lá, atenção. Contas. O Braz falou sobre valores. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí o que ele falou sobre isso, porque é a parte da negociação financeira ali com o Gerson, né? É coisa de 82 milhões, eles querem mais, enfim, olha só. É isso aí, tá dentro aí do que falou o Rafa. O Olympique de Marseille quer recuperar exatamente o que gastou para contratar o jogador, 20 milhões de euros. Acho que ele pagou mais, o Rafa lembrou aqui. 110,6 milhões nas cifras atuais. É que teve uma desvalorização do real também, né? Precisa entender na época da venda e agora como é que foi. Mas o Flamengo não aceita pagar esse valor. O Flamengo não quer pagar 110 milhões de reais. O Flamengo aceitaria pagar 83 milhões parcelados. Dá uma diferença aí de 27 milhões. E esse parcelados é importante. Né? Então, eu queria saber como é que são essas parcelas. Geralmente quem quer parcelar é a gente, aqui do Brasil, da América do Sul, né? Se é carnê, né, daquelas lojas populares, fazem 24 vezes do carnê e tal, os etc, juros, né? Meu amigo. Juros e tal, etc, né? Ou se... Sabe o que o Olympique vai mais falar? Contadinho ali. Je suis désolé. Je suis désolé. É a expressão mais irônica em francês, né? Que ele fala que está desolado, mas fala com uma satisfação de sacanear, né? Je suis désolé. Mas os caras lá de fora compram parcelado. A diferença é grande. Jogador aqui também. Compram. Não é só a gente, não. O Gerson foi parcelado. O Gerson foi parcelado. O Olympique ainda tem parcelas a pagar do Gerson, É que a gente geralmente quer mais parcelas e mais suaves. É que o europeu paga em 3, a gente paga em 20. Isso, São parcelonas, né? Isso, gordas ali. Isso. Então, Rafa, é uma distância considerável aí, né? Estamos falando de 27 milhões de diferença aí entre o que quer o Olympique e quanto o Flamengo quer pagar. Estou imaginando que engenharia financeira o Flamengo pode fazer aí para não cometer nenhuma loucura, porque o Flamengo, embora contrate sempre grandes nomes, pesados, jogadores caros, mas parece que financeiramente está sempre dentro da sua realidade, que é muito boa, né? Felizmente para o Flamengo. Não passa do ponto, não. O Flamengo faz jogo duro também nas negociações. Sei não, hein, Rafa? É difícil. O torcedor está muito ansioso, o Gerson está muito ansioso. O pai dele, então, nem se fala. O pai dele gosta, né, de fazer parte do burburinho e tal, enfim. Eu acho que o Flamengo, a precificação do jogador, quem dá é o mercado. Se o Flamengo quer fazer uma contraproposta com uma diferença tão grande de valores entre a proposta inicial e a que o Flamengo pretende apresentar, vai correr o risco do Olympique não aceitar, e aí o Flamengo vai ter dois caminhos. Ou ele paga para ver, né, como a gente costuma dizer na linguagem do pôquer, esperar o tempo ser um amigo, um aliado, né, porque o Gerson vai estar insatisfeito, vai estar desgastado, não vai estar se dedicando, e aí o Olympique vai acabar tendo que ceder para não ter o jogador insatisfeito, mas pode ser que isso não seja cronologicamente dentro do tempo necessário para que o Gerson chegue em condições de jogar o Mundial. Eu acho que essa questão é muito importante, essa barganha é muito importante. Ou o segundo ponto, que é tentar negociar de uma outra forma, envolver um outro jogador, um ativo do clube, da base. Já se sabe que empréstimo o Olympique não aceita. Então, é uma negociação muito complexa. A gente precisa dizer isso para o fã de esporte, em especial, claro, o torcedor do Flamengo. Não basta o Gerson querer.
Determinados mercados, determinados clubes trabalham de maneira muito estática, muito rígida. E o contrato dele com o Olympique é muito firme, é muito consistente. Não é uma coisa fácil e muito menos rápida. A tendência é que nós tenhamos aí uma novela bem demorada. Eu tenho uma pergunta muito honesta aos amigos. Opa. 82 milhões para investir no Gerson. Olhando para o elenco do Flamengo hoje, é o tiro certo do Flamengo? Para investir para a temporada? Eu sinto que o Gerson não te empolga. Não é que o Gerson não me empolga. Eu acho que ele é um baita jogador. Ele jogaria em qualquer clube no Brasil. O preço não empolga. Não é? O Gerson não empolga, ela tá sempre muito cautelosa com o Gerson. Olha, vamos pensar bem. É só o Gerson pro Mundial. Eu falei só isso. ele transforma. É muito dinheiro. Só pro Essa comanda não é minha. Tal, etc. Estou querendo. Não, de 70, é outro Gerson. Estou querendo que os amigos raciocinem comigo. São 82 milhões. Foi você que outro dia falou que se o Gerson volta o mesmo, talvez não volte o mesmo. Você falou um troço assim outro dia, né? Não falou também? Se o Gerson volta o mesmo, não volta o mesmo, né? Aquela coisa do revival, né? Aquela que às vezes não dá democracia, certo. Você não gosta do jogador, acha que ele não vai espera vender o João fazer Gomes, nada, você pode falar. Pode falar, acabou. Tudo bem que você não gosta. Por que você não gosta do Gerson? Você tem contra o Gerson, ó. Olha lá, ó, o Gerson, coitado, ficou até triste o Gerson. Por que você não gosta dele? Ele tava tão contente de voltar pro Flamengo. Ficou triste, olha lá. Porque a gente olha ali, lembra que hoje o programa é pocket, vocês não podem ficar enrolando para responder. É que o Mendel vai entrar o Mendel, eu tô segurando até posicionar o Mendel. Gerson pra você é jogador de bola ou é bom menino? Olha lá, começou, né? Trava alta da Natália em cima do William, hein? Mas pegando ali o GC, era isso que eu queria trazer para a conversa. Assim, o Flamengo tem um baita elenco. E para a posição tem jogadores, não está faltando... É isso que eu quero pensar. O Flamengo, para potencializar o seu time, pode dar 80 milhões no Gerson e pensar apenas nisso agora, ou ele pode investir esses 80 milhões de uma outra forma. É isso que eu quero... Mas o Flamengo, pelo que me parece, ele está para investir os 80 milhões e ele colocou outros jogadores na lista também. Me parece que tem então, como. Se tem 80 milhões e mais 100 milhões... O Flamengo espera conseguir vender o João Gomes. Também tem isso. Mas esse é o drama do Flamengo. O Flamengo tem. Esse é um drama que a gente não tem lá em casa. Não. Esse... professor, também Quem não tem o dinheiro... Posso tentar corrigir? Posso tentar... Se é que tem algo errado, posso tentar corrigir? Esse é o drama dos outros, que não tem. Então, o drama dos outros isso não é drama, isso é a vantagem do Flamengo. Ele tem. É o que eu sempre falo, dinheiro não é problema, ele é solução. Aliás, vocês estão falando de dinheiro. Vamos para um lugar onde tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro? Professor. Dinheiro nas ruas? Tem dinheiro. O que será que ele almoçou hoje? Eu não sei. Olha, ontem o homem brilhou aqui, hein? Com o cordeiro, com o chazinho digestivo. Fala, saudações, Bruninha Nação! Mais um react que eu trouxe para vocês aqui. E dessa vez, né, eu emendei 2 programas, né? Tanto o ESPN FC e o Futebol 360, pegando a visão dos 2 programas aí, né? Cada um com suas opiniões. Aí você tira a sua própria conclusão aí, nação. Outra coisa, eu vou citar 2 pontos aqui bem rapidinho, né? Esse primeiro ponto que eu vou citar é sobre o programa do 360. Sobre a Natália Ferrão. Diz que se o Flamengo tem necessidade de pagar 82 milhões de reais pelo Gerson, ou esse é o limite do Flamengo. Minha opinião, pelo que o Flamengo faturou esse ano de 2022, o Flamengo tem condição, isso ninguém contesta. Só que aquilo, o Flamengo está precisando, talvez não está precisando, mas pode potencializar o seu elenco, porque o Flamengo, em 2022, o Flamengo vai disputar todos os títulos possíveis. O Flamengo só em 2022 vai disputar 7 competições. 7 competições. A gente deu para perceber no Brasileirão, o Flamengo acabou abandonando o Brasileirão cedo, porque o elenco do Flamengo, ele para disputar 3 competições, entre aspas, ficou muito curto. Então o time para disputar 3 competições e tentar ganhar as 3 competições tem que ser um elenco grande e qualificado. O time do Flamengo é um elenco qualificado, mas e grande. Só que não é um elenco aquele grande qualificado, entendeu? A gente tem a diferença do time titular para o time de reserva. Quando o time titular não joga e joga o time de reserva, a gente percebe que a qualidade cai um pouquinho. Então, o Gerson, óbvio que atualmente ele vai vir
vai vir para ser reserva, então ele dá aquele salto de qualidade no setor de meio de campo. E aquilo, teve um comentarista, eu esqueci o nome dele, e falou que talvez o João Gomes vai ser vendido. Então, a minha opinião é a mesma dele, que se o Flamengo está tentando repatriar o Gerson, é óbvio que alguém deve ser vendido. Simplesmente por isso. Agora, voltando sobre o ESPNC, o que o Oswaldo Pascoal calou a boca do Breyle foi brincadeira, filho. Ah, o Dorival não... Seria o quê? 2 anos é muita coisa. Que ele não seria o quê? Aí veio o Pascoal. Pô, não jogou tanto futebol, o Pascoal. Pô, Dorival foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Pô, recuperou o Rodinei, Léo Pereira, Davi Luiz, Thiago Maia, o elenco, botou Gabigol, Pedro. Isso, não é? Cara, essa foi a melhor parte. Cara, calou a boca do crítico Breyle Pires. Pascoal tem o meu consentimento. Não é consentimento não, mas meu respeito. Lembrei, meu respeito. Então é isso aí, nação. Tamo junto. É nóis. Deixa o like, se inscreve no canal para ajudar o canal. É isso aí. Saudações de rubro-negra. Valeu, nação. E deixa o seu palpite aí, né? A sua opinião aqui no comentário. O que você achou desses react que eu tô fazendo aí. É nóis. Valeu. Tamo junto.